Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa terceira aula deste módulo. E hoje falaremos sobre por que fazer cálculos na UAM. Quem mede, comanda. Vou me apresentar novamente. Eu sou Camila Oliveira, filha muito amada de Deus, me formei em 2012 em Nutrição e Gastronomia. Sou pós-graduada em Gestão de UAM e pós-graduanda em Consultoria e Assessoria de Alimentos. Sou fundadora do Nutri UAM, diretora da Adequa Master e coordenadora deste MBA maravilhoso. Bom, partimos do princípio. O objetivo desta aula é compreender a importância dos cálculos na gestão da unidade de alimentação e nutrição, UAN, destacando sua função como base para planejamento, controle de custos, tomada de decisão e melhoria contínua dos processos operacionais. Eu adoro essa frase, gente. Se você não mede, não entende. Se não entende, não controla. E se não controla, não aperfeiçoa. Linda, né? Transformar tudo em dinheiro. Vocês compreendem que os insumos que tem no estoque de vocês, se a gente for olhar bem, é dinheiro parado, né? Por isso que eu sempre falo assim, quando a gente vai fazer uma compra, se atentar muito ao volume, como estamos comprando, se está tudo certo, se não tá, porque tudo é dinheiro parado. E aí, quem quer ter dinheiro parado em estoque? Ninguém. Por isso que a gente precisa trabalhar com planejamento de forma correta. Você pode ser a Nutri que resolve ou que dá desculpa. Eu te pergunto, qual Nutri você é? A que resolve ou a que dá desculpa? A que cai para cima, a que vai para o jogo, a que faz acontecer ou a que dá desculpa? E aqui, gente, eu não estou romantizando a UAN. Eu não estou falando que você precisa trabalhar 25 horas por dia, que você precisa morrer dentro da cozinha, que você precisa lavar panela, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas muito pelo contrário, você precisa ter um posicionamento de gestor, trazer a sua equipe para o seu lado, saber falar a linguagem correta com os empresários. Qual que é a linguagem dos empresários? Essa. E aí tudo muda quando a gente consegue trabalhar desta forma. Preparar o custo da salada. Tá, vamos lá. Um exemplo, né, de como transformar tudo em dinheiro. Preparar o custo da salada versus substituir ingrediente caro por sazonal. É sempre assim, gente. A gente sempre vai trabalhar com substituições. A gente nunca deve trabalhar no escuro, a gente nunca deve aceitar as coisas como elas chegam para a gente. Trabalhar também com cotação, tá bom? Eu não coloquei cotação aqui nesta aula, mas eu vou falar para vocês sobre. Primeira coisa que eu fiz para vocês, que é algo que eu acho assim primordial, que é onde inicia tudo, ao meu ver, e é algo que vocês me pedem muito também, é sobre um checklist, né, do dia, uma rotina na UAM. E isso aqui vai estar disponível para vocês também, tá bom? Então, checklist diário da Nutri de UAM. Ao chegar, verificar caixa de e-mail, checar celular da unidade, recados, mensagens, ligações, consultar caderno de protocolo e ocorrência, façam caderno de protocolo e ocorrência. Não fiquem só em grupo do WhatsApp, tá bom? Porque a pessoa chega, já olha e já tá tudo certo. E é até mais formal também. Conferir a agenda do dia e prioridades. Às vezes tem um coffee break, tem algum evento, tem um almoço diferente que você precisa fornecer, então isso aqui é importantíssimo. Boas práticas e estrutura. As amostras foram coletadas, temperatura dos equipamentos, geladeira, câmara fria, balcões foram registradas. Câmara fria está funcionando, isso aqui é importantíssimo. Já vi unidade perder toneladas de carne porque chegou
A câmara fria desligou no dia anterior, chegou na unidade no outro dia, não verificou, o açougueiro não verificou e a câmara estava desligada há mais de 12 horas. Então, isso aqui é seríssimo e a gente sabe que o quê? Quando isso acontece, a gente precisa ter um plano de contingência. Se a minha câmara estraga, como que eu vou fazer? Eu vou alugar freezer, eu tenho freezer pequeno, porque muitas vezes a gente sabe que não é da noite para o dia para resolver isso aqui, né? Às vezes, ainda mais se for cidade do interior, a gente não consegue as peças com muita rapidez. As pias estão limpas, papel, sabão, álcool estão abastecidos, registros de sobra limpa e resto em gestão. Está sendo realizado cardápio e produção. Todos os insumos do cardápio do dia estão disponíveis. Tem alguma entrega pendente? Tem algum fornecedor que não entregou? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é assim, seríssimo. É muito difícil quando a gente está no escritório e aí você recebe uma ligação assim, ó. Ah, meio-dia. Não, meio-dia tá ótimo, né? Pior quando é mais cedo. Ah, o meu frango da janta não chegou. Nossa, que falta de planejamento. Deveria estar ok no dia anterior. Esses dias até aconteceu uma situação parecida comigo. Mas, né, seguimos. Algum item do cardápio precisa de substituição? Por que é interessante a gente saber se precisa ou não? Porque caso precise, a maioria dos contratos, a gente precisa informar para o nosso fiscal com 24 horas de antecedência, né? E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Acompanhar produção e distribuição das refeições. Algumas unidades, que são unidades maiores, tem ali uma nutricionista, que é a gerente, mais duas nutricionistas de produção ou mais, né? Ou às vezes tem uma nutricionista de qualidade, ou às vezes tem uma nutricionista de custo. Mas eu falo que é sempre importante a gerente fazer essa rota, né? E quem está na unidade também fazer essa rota. Por favor, vocês não deixem esses trem ficar errado. Estoque e controle. Controle de entradas e saídas está sendo feito? Camila, eu não tenho sistema. Ok, faz na planilha. Imprime uma requisição, vocês vão ter modelo aqui agora. E façam, né? Requisição de insumos está preenchida? Caixas da semana estão separadas conforme cardápio? Uma sugestão. O que vocês podem fazer? Pega aquelas caixas vazadas de hortifruti, limpas e higienizadas, a gente consegue comprar elas num preço bem acessível. Depois eu posso até mostrar a foto para vocês. E aí, separar os insumos por tipo de refeição. Então, por exemplo, o meu café da manhã, colação, onde tem colação, almoço, lanche, jantar e onde tem ceia, ceia. E aí a gente vai colocar dentro daquelas caixas, o estoquista, tudo que a gente vai precisar usar naquele dia. Eu tenho a requisição. Se o estoquista tem dúvida com a requisição, ele vai perguntar para a nutricionista, para o cozinheiro, né? Eu não tenho estoquista na minha unidade. Ok, você faz. Pega um auxiliar, vai lá, pede para te ajudar a pegar as coisas mais pesadas. Mas assim, ó, hoje, deixar as coisas de amanhã, ok, fazer essa verificação até a hora do almoço. Por exemplo, na sexta-feira, deixar sábado, domingo e segunda. Importantíssimo. Mas sempre ter aquele olhar, gente, de tipo assim, não está faltando nada, não está faltando nada. Por favor, não deixem para informar para o escritório ou para quem quer que seja que faça os pedidos de vocês, as compras de vocês, que está sem mercadoria na unidade. Isso, assim, gera um caos tão grande, isso atrapalha totalmente a rotina do escritório. Então, vamos lá. Tem algum produto que está próximo ao vencimento, né? Sempre fazer essas análises de produtos. Por que que o produto está próximo ao vencimento? O que que aconteceu? O que que eu vou fazer? E aí tem também a questão da entrega, né? Da gente verificar a qualidade do produto que está sendo entregue. Mas muita calma nesta hora que vamos chegar lá. Gestão de equipe. Houve alteração de faturamento ou refeição extra? Todos os funcionários, gestão e equipe, né? Houve alteração de faturamento ou refeição extra?
que acontece? Muitas vezes a gente olha e fala assim: meu arroz não vai dar, eu não sei o que aconteceu. Só que você não acompanha seu faturamento. Você não consegue analisar e perceber que aumentou 50 refeições por dia, aumentou 20 refeições por dia, e, consequentemente, o seu insumo não vai dar. Então, acompanhe a planilha de faturamento das unidades de vocês. Por favor, semanalmente, se possível, diariamente. Todos os funcionários previstos estão presentes? Escala noturna e do dia seguinte está conferida? Avaliar a necessidade de remanejamento ou reforço na equipe. Gente, se eu já faço essa verificação, eu já consigo remanejar. Equipe 12 por 36, 6 por 1, bem mais fácil. Não sempre trabalhar com antecipação. Eu acredito que a palavra-chave deste módulo é o que? Antecipação. Agora vamos para a parte sistema e rotinas, né? Alimentar o sistema. Produção, requisições, indicadores, atualizar planilhas e relatórios diários, resolver pendências administrativas operacionais, registrar e agora o encerramento, registrar ocorrências relevantes do dia, alinhar pendências e prioridades do dia seguinte, fazer a última checagem do ambiente. Percebe que se você aplica um checklist desse aqui, o quanto o seu dia vai ser mais leve, o quanto vai ser mais tranquilo. E aí, por que que a rotina da One ela é essencial? Para garantir a qualidade da segurança dos alimentos, controle de processos, prevenção e contaminação, para a gente conseguir fazer a rastreabilidade de fato de tudo que está acontecendo, o aumento da eficiência operacional e gerencial. Então, a gente vai conseguir otimizar tempo, planejamento, gestão de equipe, controlar custos com foco em redução de perdas, otimização de recursos, certo? Transmitir profissionalismo e credibilidade. Gente, eu vou falar para minha equipe assim: ei, eu não sou amador, certo? Então, essa é a imagem que nós precisamos passar da One. A satisfação do cliente, ter esse zelo, promover o bem-estar da equipe, que é algo importantíssimo. Essencialmente, é uma ferramenta para um serviço seguro, que vai nos ajudar a antecipar tudo, que vai nos dar um trabalho eficiente e viável. E aí, só voltando aqui, quando eu falo para vocês, por exemplo, aqui, de acompanhar produção e distribuição, na hora da distribuição, vão pro refeitório, fiquem lá, escutem os comensais de vocês. Importantíssimo isso. Neste contexto de rotina, eu trago uma frase para vocês que ela é matadora. O que é, gente? Planejamento é tudo? Não é simplesmente planejar os insumos. E aí, eu trago esta frase que é: otimize seu equipamento antes de culpar o fornecedor. Calma que vocês vão entender. Essa frase chama atenção para um erro comum nas UANs: colocar a culpa em terceiros, como fornecedores. Não só em fornecedores, né? A gente sabe que isso acontece de várias formas, sem antes avaliar se os processos internos estão sendo bem conduzidos. No contexto da One, significa que, antes de afirmar que o alinhamento em quantidade errada, que o alimento em quantidade errada ou com rendimento abaixo do esperado, é preciso verificar: a ficha técnica está correta? O fator de correção e cocção foram aplicados? O equipamento, forno, fogão, marmiteiro, está funcionando bem? A equipe foi treinada para o modo correto de preparo? Ou até mesmo o modo correto de executar, de utilizar aquele equipamento? O tempo e a temperatura foram seguidos corretamente? E aqui eu trago um exemplo prático para vocês. Digamos que você comprou peito de frango suficiente para 100 porções.
Após o preparo, renderam 70. Antes de culpar o fornecedor por entregar a menos, porque lá na sua unidade você não faz uma conferência de pesagem na hora que recebe, certo? Ou o frango está com muita perda porque você não faz uma planilha de análise de qual que foi o meu peso bruto, qual que foi o meu peso líquido. E aí a gente tem o fator de correção, você precisa verificar, foi cortado corretamente, da forma que queria? Porque às vezes cortou uns pedaços assim gigantesco. O forno foi pré-aquecido, foi assado no tempo certo, porque às vezes assou demais e não foi a quantidade suficiente. Houve perda por manipulação incorreta. Então, antes de culpar o fornecedor, avalie se o preparo seguiu a ficha técnica, se o equipamento foi usado corretamente e se a equipe está treinada. Uma UA eficiente começa de dentro para fora. Faz sentido para vocês essa fala minha? Eu espero que sim. Porque muitas vezes é o que a gente vê acontecer. Vocês concordam? Agora, eu coloquei um quadro aqui para vocês sobre compra emocional e compra estratégica, já que vamos entrar nesta parte mais de gestão, né? Então, eu coloquei aspecto, base emocional e compra estratégica. Vamos lá. Base de decisão. Compra emocional, intuição, pressa, preferência pessoal. Compra estratégica, planejamento, dados, cardápios e controle de estoque. Motivo da compra: está em promoção, achei que ia precisar. Emocional. Compra estratégica, necessidade real com base no consumo e previsão. Resultado comum: desperdício, produtos vencendo ou faltando. Compra estratégica, otimização de recursos e redução de perdas. Relação com o cardápio, super desalinhado, muitas vezes incompatível. Compra estratégica, alinhada ao planejamento do cardápio e perfil do comensal. Impacto no custo, aumenta o custo e compromete o orçamento. Na compra estratégica, controla custos e permite negociações vantajosas. Rastreabilidade, ausente ou desorganizada. Já na compra estratégica, registrada, analisada e controlada. Sustentabilidade, prejudica o fluxo operacional. Compra estratégica, sustenta o funcionamento da UAN com previsibilidade. Exemplo prático: comprar manga fora da época por impulso. Compra estratégica, substituir manga por banana da estação com o mesmo valor nutricional e o preço mais baixo. Vocês estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus. Partindo do princípio, agora nós vamos entrar em uma parte que eu particularmente gosto muito. Uma parte que eu particularmente é ótimo, né? Que é o quê? Cronograma de pedidos. O que a gente precisa entender? Eu mostrei na última aula a planilha de cronograma que vocês vão poder utilizar, mas a gente precisa entender assim, ó, hortifruti, eu vou pedir quantas vezes na semana? Quais dias da semana que eu vou pedir? Perecíveis, eu vou pedir quantos dias na semana? Quais dias da semana eu vou pedir? Hortifruti novamente, 2 vezes na semana, então, né? E digamos que aqui eu estou pedindo segunda e quinta. Perecíveis eu peço toda quarta-feira. O que é importante? Não faça um pedido na quarta-feira que você vai consumir na quinta. Antecipa, faz o pedido nessa quarta que você vai consumir na próxima quarta. Lógico que o pedido de horte, a gente trabalha com a margem de segurança menor. Por quê? Porque a gente precisa verificar o que tem em estoque, se não está perdendo, se dá para fazer alguma substituição, enfim. Mas quando a gente fala de perecíveis, estocáveis, descartáveis, limpeza, a gente consegue ter um planejamento mais assertivo. Sábados e domingos, somente emergenciais ou recebimento agendado, que eu sei que emergencial na unidade de vocês, em nome de Jesus, não teremos, né? Organize sua semana com inteligência e previsibilidade. Estocáveis, enlatados, óleos descartáveis, limpeza,
pedido quinzenal. Eu gosto muito de trabalhar com pedido quinzenal ou semanal. Existem unidades que eu trabalho com ele quinzenal, existem unidades que eu trabalho com ele semanal. Atualmente, não trabalho com pedido mensal. Não gosto. Acho que é muito dinheiro parado. Enfim, acredito que dependendo do tamanho da unidade também não vai caber. Aqui a gente precisa entender assim, ó, o meu estoque, ele suporta um pedido quinzenal, ele suporta um pedido mensal, ele suporta um pedido semanal? Tem que olhar tudo isso, tá bom? Então, por exemplo, do dia 1º ao dia 15 do mês é o meu consumo. Eu preciso planejar para que esse pedido esteja na unidade com no mínimo 3 dias de antecedência. Por quê? Porque se faltar, se o fornecedor atrasar, a gente consegue se organizar. O pedido está para chegar hoje, não deixe para olhar na última hora que o pedido não chegou. Cedo já liga. Hoje o meu pedido vai chegar. É o último dia para entrega. Se não chegar, irei precisar fazer uma compra emergencial. Tudo é conversado, tá bom? Então, falando do cronograma de pedidos, né? Dicas práticas. Mantenha um quadro de pedidos visível na cozinha ou na sala administrativa, sala de nutrição. Planeje os pedidos sempre com base no cardápio, estoque atual e quantidade comensais. Inclua feriados e recesso no planejamento. Aqui, vamos entrar em uma parte que eu gosto muito. Já comecei a mostrar para vocês ontem. Hoje eu vou dar mais uma pincelada. A planilha vai estar disponível para vocês, que é essa aqui. Então, como calcular um pedido, né? Pedido na ponta da caneta. Ó, o exemplo. Eu preciso de 20 quilos de arroz. Eu preciso de arroz para 150 pessoas. Eu preciso entender qual que é o meu per capita por pessoa. E aí, lá na planilha de pedidos, vocês vão ver que tem sugestões de per capita, né? Então, esse per capita vai ser in natura. Às vezes, é um termo de referência de vocês, vai conter 250 gramas de arroz, 300 gramas de arroz, é o arroz pronto. Eu preciso entender o quê? E conhecer os meus comensais o suficiente e conhecer o tipo de arroz que eu estou trabalhando, por exemplo, o suficiente para poder falar o seguinte: para 150 comensais, eu uso. Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Porque geralmente a gente vai usar 80, 90, 120 gramas. Eu uso 20 gramas de arroz, então eu vou precisar de 3 quilos de arroz. Geralmente, eu pego o pedido final e coloco uma margem de segurança de 3 dias, mas aqui deixo para vocês uma sugestão de margem de segurança também em porcentagem que pode ser feito. Então, eu não costumo usar esses 10% de margem de segurança. Geralmente, eu coloco aí 2, 3 dias, né, da quantidade. Quem faz pedido certo comanda o One com inteligência. Exemplo, substituir peito de frango por sobrecoxa, economia sem perda nutricional. Lembrando que essas mudanças a gente só pode fazer de forma que não afete o nosso contrato firmado, tá, gente? Ou são mudanças que a gente pode fazer no nosso cardápio, certo? Com antecedência, isso é importantíssimo. Então, aqui, dando sequência, trago para vocês novamente a nossa planilha de pedidos, que eu já mostrei para vocês como que ela funciona. E agora eu quero mostrar novamente, estou procurando aqui algo que dê para eu aqui. Então, aqui, gente, como que é feito? Eu vou colocar aqui a minha repetição, eu vou colocar aqui quantas vezes eu vou utilizar, e aqui eu vou ter o total, certo? E aqui eu vou ter a quantidade em estoque. Então, se eu vou usar açúcar 8 vezes, eu uso 2 quilos por vez, eu preciso de 16 quilos, eu tenho 210 quilos em estoque, eu não preciso pedir. Lembrem-se sempre aquilo que eu falei para vocês. Eu vou fazer o meu pedido com o meu inventário em mãos. Se o meu pedido, vamos lá, estou gravando esta aula no dia 20. Se o meu pedido é de 20
a 31, desculpa, se o meu pedido é de 25 a 31 e eu estou fazendo o meu pedido no dia 20, eu contei o meu estoque no dia 20. Então, eu preciso contar a minha repetição, a quantidade de dias desde o dia 20. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias. Se eu conto do dia 25, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu for abater, eu vou ter problemas. Por isso é importante que vocês entendam isso. E assim, quando tiverem dúvidas, me perguntem, mandem mensagem no grupo. Aproveitem este momento, desfrutem disso. Nós estamos ali justamente para ensinar vocês, para explicar para vocês como que funciona. Gente, o negócio ao vivo, gravado, é um negócio custoso, né? Porque agora eu não sei tirar essas marcas daqui. Vamos ver se é isso aqui. Ó, deu certo, aleluia. Então, vamos lá. Recebimento de mercadoria. Nós falamos do cronograma de pedidos, nós falamos do pedido, e agora nós vamos falar do cronograma, que é um quê? Um ponto crítico. Confere ou perde. O controle começa na porta da UAM. Verifique temperatura, peso, tipo de embalagem. Certo? Aqui eu coloquei para vocês uma planilha, um checklist de recebimento de mercadorias, né? Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão verificar o que que é importante na unidade de vocês, o que que é cobrado, principalmente nessa parte de documentação, tá? Então, ok, documentação, o que conferir? Nota fiscal, corresponde ao pedido, o CNPJ é o mesmo CNPJ da ordem de compra ou não? Quantidade de itens conferem com o que foi solicitado? O valor confere com o valor que foi negociado? A data e hora do recebimento sempre anotadas e a pessoa que recebeu também fazer sua assinatura. Embalagem. Essas embalagens precisam estar íntegras, limpas e sem violação. Ausência de furos, amassados e vazamentos. Validade e rotulagem. Data de validade visível e dentro do prazo. Rótulo com informações completas, nome, fabricante, lote, validade, composição, temperatura, né? Usar sempre a referência de temperatura que a gente deve alcançar. Condições visuais, aparência do alimento, cor, odor, textura estão normais, sem sinais de contaminação, deteriorização ou presença de pragas, rotatividade, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Confirmação será utilizado o critério, isso aqui já é quando entra dentro do nosso estoque. Primeiro que entra, primeiro que sai, ao armazenar. Então, a gente precisa atentar se o nosso estoquista está fazendo isso. Primeiro que entra, vai para trás, primeiro que sai, vem para frente. Também tem aquelas etiquetinhas coloridas que dá para a gente colocar. Registros. Preenchimento da ficha de recebimento com produto, quantidade, temperatura e responsável. E assinatura do entregador ou do conferente, que é importantíssimo, documento solicitado pela vigilância sanitária. A gente precisa ter uma planilha de documento, eu vou falar para vocês por quê. Isso aqui é importante até por questão de rastreabilidade. Digamos que você compra determinado tipo de arroz. Você compra aí 2.000 quilos de arroz. É importante você colocar até o lote, porque, gente, Deus o livre, esse arroz dá um problema, tem que ser recolhido. E aí, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai identificar se a gente tem esse lote ou não? Entende? Se esse lote chegou para nós, se já acabou ou não. Então, é importante a gente fazer isso da forma correta, tá bom? Não conformidade. Caso haja problema, isolar o produto, comunicar o fornecedor e registrar na ficha de não conformidade. Na verdade, isso aqui a gente vai fazer o quê? Passar para o nosso comprador para que ele faça isso da forma correta, tá bom? Agora, partindo do princípio, precisamos falar sobre requisições de materiais, certo? O
que é requisições de materiais? É quando eu vou anotar tudo que eu vou utilizar, né? Então, por exemplo, aqui é um modelo de requisição que eu vou disponibilizar para vocês, porque acredito eu que possivelmente assim, quem não utiliza sistema precisa usar uma manual, então é uma sugestão, mas fica a critério de vocês para fazer da forma que acharem melhor. Até porque o que a gente precisa de fato é que aconteça, certo? Eu vou colocar o serviço, o número de refeições e aqui, deixa eu pegar um marcador aqui, rapidinho. Tcharam, tchan, tchan. Aqui, gente, aqui, eu vou colocar o quê? Os nomes dos gêneros que eu vou utilizar, certo? Aqui eu vou colocar a minha unidade de medida. É quilo, é litro, é em unidade. Aqui, a quantidade retirada. Ah, eu estou fazendo a requisição de materiais para o café da manhã de amanhã. Então, eu peguei 5 quilos de açúcar, 2 quilos de café, vou utilizar 200 pães, 1 quilo de margarina, e aí a gente vai anotar tudo aqui. Por que quantidade final utilizada? Porque pode ser que essa quantidade aqui tenha um ajuste. O que a gente aconselha ao final do dia? Verificar os setores. O que sobrou? Isso que sobrou precisa ser recolhido de volta para o estoque. Aqui sugiro para vocês colocarem um cardápio e aqui a gente colocar se teve desperdício ou não, tá bom? Agora eu já sei onde fica a minha borrachinha, está mais fácil. Vamos lá. Certo para requisição de materiais? Tranquilo? Aqui é uma planilha também maravilhosa, onde a gente vai aprender a calcular o nosso custo da refeição. Então, inclusive, essa planilha já vai com várias preparações para vocês já calculada, tá? E aí é importante você analisar o que você precisa acrescentar ou não. Então, eu vou colocar o número de refeições, aqui nesse caso eu coloquei para um. Qual que é? O servir almoço, jantar? Ok. Qual que foi a proteína que eu usei por sobrecoxa a 9,99? Então, meu custo vai sair a 1,20. Aqui, gente, quando eu coloco o consumo e o preço, eu já vou ter o preço do per capita. O arroz, a mesma coisa, 60 gramas, 5,19 o quilo, sai a esse valor. E isso para todos os itens. No final, eu vou ter o valor da minha refeição, que é 2,81. Isso aqui precisa ser preenchido. Eu vou preencher aqui o consumo, o preço e o número de refeições que eu estou servindo para esse quantitativo de alimento que eu estou utilizando. Desta forma, a gente consegue chegar a um custo alimentar de um prato, da refeição em si, tá bom? Ok. A gente falou sobre. Vamos recapitular aqui. Deixa eu voltar. Nós falamos sobre cronograma de pedido, falamos sobre também recebimento de mercadorias, falamos sobre requisição de materiais, falamos sobre como calcular um custo da refeição e vocês terão acesso a todas essas planilhas, informo, né? Porque aqui não tem miséria. E aí, agora nós vamos falar sobre o tão amado e esperado inventário, né? Então, quando a gente fala sobre inventário, o que que é? É de fato a gente contar o que nós temos dentro da nossa unidade. Quais os insumos que nós temos? Geralmente, eu particularmente gosto de fazer inventário toda segunda e quinta, certo? Então, irei listar todos os meus itens, colocar se é em quilo, se é em unidade. Sugiro vocês a preencherem o preço e aí você vai preencher a quantidade de estoque. Até aqui, gente, deixa eu mostrar. Até aqui, ó, mas eu tô. Até aqui é o seu inventário, certo? Isso aqui não necessariamente precisa estar no seu inventário. Mas quando a gente preenche, já deixa essa planilha pré-pronta aqui com os insumos,
o quilo e o valor, já facilita para mim. E aí, aqui, o que que tem nessa planilha? Quando eu venho aqui, coloco, preencho isso aqui, coloco que eu tenho arroz para 30 dias, desculpa, que eu tenho uso para 30 dias, desculpa, que eu tenho uso para 18 dias, porque, vejam bem, eu tenho 550 quilos em estoque, eu uso 30 quilos por dia. Então, eu sei que eu tenho eu tenho arroz para 18 dias. Compreende? Então, isso aqui muda o jogo, porque você consegue olhar e ver o que vai faltar na sua unidade com mais antecedência. Essa planilha também vai estar disponível para vocês. E aí, se vocês quiserem preencher o preço, ótimo. Se não quiserem, tá tudo certo. Mas é importante para vocês conseguirem mapear de forma correta, tá bom? E aí, quando você consegue visualizar, nossa, eu tenho insumo para tantos dias, nossa, o meu insumo vai acabar tal dia. Então, isso é mais importante, certo? Agora vamos falar um pouquinho da rotina à estratégia. A nutricionista que comanda com controle. Nessa aula, gente, nós percorremos os principais instrumentos que transformam a rotina da nutricionista em uma atuação estratégica e assertiva dentro da unidade de alimentação e nutrição. Entendemos que o controle começa com planejamento e se estende a toda a cadeia de abastecimento e produção. Ferramentas práticas que foram apresentadas aqui para vocês. Checklist diário da NutriDian, estrutura a rotina, desde a chegada até o encerramento do expediente, garantindo a organização, foco e visão sistêmica, cronograma de pedidos, que define a frequência ideal para cada tipo de insumo, hortifruti, perecíveis, estocáveis, descartáveis, limpeza, que é o que? Otimização de compras e armazenamento, cálculo de pedidos, que evita desperdício, garante o abastecimento e melhora o giro de estoque, recebimento de mercadorias, que garante a qualidade, conformidade e segurança dos insumos que entram dentro da UAN, requisição de materiais, que padroniza a retirada de insumos do estoque, mantendo o controle e a rastreabilidade, cálculo de custo da refeição, que permite avaliar a eficiência da operação e fundamenta decisões financeiras e operacionais, inventário de estoque, que fecha o ciclo com dados concretos para análises e perdas, acuracidade de controle e tomada de decisão. Outra coisa importante que eu não falei para vocês é que, além de fazer o inventário 2 vezes por semana, é importante que se faça o inventário pelo menos no último dia do mês, não pelo menos, né? Mas que também se faça o inventário no último dia do mês, para a gente conseguir calcular o nosso custo de forma correta, tá? Então, isso também é muito importante. Então, você vai trabalhar com o seu inventário 2 vezes por semana. Eu gosto desses 2 dias que eu falei para vocês, e você vai fazer o inventário sempre no último dia do mês. Chegamos à reflexão final, né? Gestão não é sobre apagar incêndios, é sobre prever, planejar e executar com consciência. Quem domina as ferramentas e executa, quem domina as ferramentas sai do automático e assume o protagonismo da gestão. A nutricionista de One, que entende de custo, controle e planejamento, não só executa, ela lidera, decide e transforma. E aqui não falo apenas para nutricionistas de One, falo também para todos os profissionais que fazem parte deste mundo de One. Encontro vocês na próxima aula. Muito obrigada por estarem usufruindo e aproveitando disso e buscando cada vez mais conhecimento.